curta mensal da Neon. Alguns de vocês já fizeram aula comigo antes, outros ainda não, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai se conhecendo. A nossa primeira aula vai ser sobre simple tenses, então o past simple, present simple e future simple. Então a gente vai trabalhar o passado simples, o presente simples e o futuro simples, tá? A professora sou eu, Laís Mello. Caso você não me conheça ainda, muito prazer. Então vamos começar entendendo como que a gente vai trabalhar esses tempos verbais. Primeiro de tudo que a gente tem que saber são os objetivos dessa aula, né? É aprender sobre o passado, presente e futuro simples. Identificar a forma correta de usar os auxiliares. Reconhecer os verbos regulares e irregulares também. Que o inglês vai fazer essa separaçãozinha quando a gente entrar no passado. Um resumo de hoje, que a gente vai abordar as frases na afirmativa, negativa e interrogativa, usos auxiliares did, do, does e will, a lista de verbos irregulares, a conjugação na terceira pessoa do presente e a conjugação de verbos regulares no passado. Então a gente vai separar um pouquinho cada um dos temas, né? Vamos começar com simple present, que é o que todo mundo vê logo de cara quando começa a estudar inglês. Além do verbo to be, a gente vai direto para o simple present, né? Então, o tempo verbal simple present, ou em português presente simples, perdão, se refere ao conjunto de verbos que usamos no nosso dia a dia no presente. Eu ando, ele corre, nós cantamos. Em inglês, a conjugação do simple present vai se fazer de duas maneiras. A primeira delas é o verbo sem conjugar para os pronomes I, you, we e they. Então vamos prestar atenção. Quando eu estou falando do presente simples na afirmativa, eu vou separar duas formas de trabalhar com ele, tá? Então eu vou separar meus pronomes entre I, you, we e they e he, she ou it. O verbo andar em inglês no infinitivo, por exemplo, walk, né? Então, infinitivo, nosso verbo ser estar conjugado. O português ele trabalha o infinitivo com ar, ir, andar, subir, descer. O inglês vai trabalhar o infinitivo normalmente colocando to na frente do verbo. É daí que a gente tira o nosso verbo to be, que é o verbo ser ou estar. Então, a primeira forma de a gente trabalhar no presente simples é justamente entender que a gente não vai conjugar o verbo se você estiver usando os pronomes I, eu, you, você, we, nós, they, eles, tá? Então, por exemplo, se eu pegasse a frase e falasse I walk, eu estou usando meu pronome I da minha listinha, então eu não vou conjugar esse verbo como eu faria se fosse na terceira pessoa. E justamente a terceira pessoa é a nossa segunda forma de trabalhar o presente, né? Então, a sua forma de conjugar vai ser modificada, né? O verbo vai ter uma modificação quando for usado na terceira pessoa do singular. Então, no inglês vai ser he, she or it. Então, he, ele, she, ela, it, ele ou ela, ou pronome neutro, para animais, coisas, pensamentos, prédios, qualquer coisa que se varie do masculino e feminino da raça humana, digamos assim. Então, se antes eu falava I walk, agora eu vou falar he walks. Então, a gente vai começar a entrar numa regra básica de conjugação no presente simples, tá? Não é nada muito difícil, mas é uma regrinha que a gente tem que saber para não cometer erros no futuro. Então, vamos ver essa regra de conjugação na terceira pessoa? Na maioria dos nossos verbos, você vai só adicionar S. Então, I sit, she sits. Acabou. Se o seu verbo terminar com consoante seguido de Y, você vai tirar o Y e vai colocar IES. Então, you cry, he cries. Se o seu verbo terminar com vogal e Y, você não faz nada, você vai só adicionar o S normalmente. I pay, he pays. Se seu verbo terminar com S, Z, CH, O ou X, você vai adicionar ES. We watch, she watches. Tá bom? Um ponto importante para a gente não esquecer depois,
o verbo have vira has na terceira pessoa. É um verbo irregular. Então, como o nome já diz, ele não vai entrar nesta regra aqui. Ele não vai ser um verbo que você vai só adicionar mais um S e seguir normal, tá bom? Então, se eu falo, por exemplo, I have a book, she has a book. Então, a conjugação de terceira pessoa vai ser has ao invés de have. Beleza? Tá, aqui estamos devagarzinho. Vamos seguindo. Então, vimos como a gente vai trabalhar na afirmativa, I, you, will, they e he, she or it. Então, essa regra de conjugação do presente que a gente viu agora, ela é usada somente na afirmativa, tá? Diferente do que a gente faz no português, que a gente conjuga o verbo de qualquer forma, né? Seja na afirmativa, negativa ou interrogativa, o inglês não. Ele vai conjugar na afirmativa e para negativa e interrogativa, ele vai ter uma coisa chamada auxiliar, que é o ponto principal dessa aula. Então, os auxiliares de presente é o único tempo verbal que tem dois auxiliares. É o do e o does, tá? Se você parar para reparar justamente essa diferença de como usar um do outro, se você prestar atenção, o does nada mais é do que o do conjugado, né? Um verbo que termina em O, a gente acabou de ver ali na regra, você adiciona ES, e foi o que aconteceu aqui. Então isso fica um pouquinho mais fácil de você lembrar quando você vai usar um, quando você vai usar outro. Então, do você vai usar com I, you, we ou they. O does com he, she or it, tá? Então, da mesma forma que a gente separou lá na afirmativa, que não conjuga o verbo para I, you, we e they, e conjuga o verbo para he, she or it, é o que vai acontecer aqui agora, onde a gente vai usar o do, I, you, we e they, e o does, he, she or it. Mesma ideia, mesmo conceito que a gente fez ali atrás, tá? Então, quando a gente fala da ideia do verbo auxiliar, qual que é a sua função? Além do óbvio de auxiliar você. Vamos trabalhar primeiro, então, a negativa no simple present, tá? Então, para formar frases na negativa, no presente simples, vamos usar os auxiliares que vimos agora, prestando sempre atenção no pronome que estamos usando. Então, você vai formar uma frase na negativa, tá? Se você vai usar uma frase negativa no presente simples, e você já sabe que para isso você precisa de um auxiliar, qual que é a regra para formar a sua frase toda? Um sujeito, né, um pronome, mesma coisa aqui, do ou does, porque ele vai variar de acordo com o seu sujeito, not, a sua negativa, e o verbo normal depois. Então, se eu falo, ó, I do not, ou I don't, né, o inglês tem um hábito muito grande de abreviar, de encurtar palavras. Então, I do not like this movie. He does not like this movie. A única variação aqui pra gente vai ser o do ou does. Beleza? Mas vamos prestar atenção. Além dos diferentes pronomes usarem diferentes auxiliares, tem mais um detalhe importante. E é um detalhe que todo mundo esquece na hora de fazer um exercício. Os auxiliares existem para quê? Né? Foi o que eu falei, além de te auxiliar. Ele existe para te mostrar qual é o tempo verbal da frase. Se ele já tá, se a função dele ali já é te falar que essa frase está no presente, porque você só vai usar do, does como auxiliar no presente, você não vai mais conjugar esse verbo depois, tá? Então, a gente usa um auxiliar, a gente não conjuga o verbo. Isso é importantíssimo. Nunca vai ser, na verdade vai ser, né? He does not watch TV. Então, você vê que o verbo watch aqui não está conjugado. Nunca vai ser he does not watches TV, tá? Porque se você vai conjugar esse verbo aqui, você vai usar ele na afirmativa. Se você está usando a negativa, está adicionando um auxiliar, você não conjuga mais esse verbo. E isso vale para qualquer tempo verbal do inglês. Colocou um auxiliar, não conjuga mais verbo, tá bom? Regra que parece boba, mas é importante para a gente não confundir mais para frente. A função do auxiliar já é te falar o tempo verbal, então não tem por que você adicionar, conjugar também o verbo e ficar em duas conjugações de tempo na mesma frase, beleza?
E nossa interrogativa, né? Toda vez que a gente trabalha no tempo verbal no inglês, a gente vai trabalhar sempre afirmativa, negativa e interrogativa. Então, vamos para o nosso último do presente simples. Assim como na negativa, ao formarmos frase na interrogativa, também iremos usar os auxiliares do e does, tá? Só que como a frase é interrogativa, iremos inverter a posição do sujeito e do auxiliar. Se você já estudou o verbo to be, se você lembra do verbo to be, porque estudar é uma coisa, lembrar de como ele funciona é outra, é bem diferente. Mas se você se lembra como o verbo to be funciona, você vai perceber que nós temos uma estrutura bem clássica no inglês, entre afirmativa, negativa e interrogativa, tá? Na afirmativa vai ser sempre o sujeito e o seu verbo. Não importa qual tempo verbal que você vai trabalhar. Verbo conjugado ou não, tá? É uma estrutura básica. A negativa é sempre o sujeito, o verbo e o not. A interrogativa, a gente sempre inverte o verbo principal da frase com o nosso sujeito. No caso, o verbo to be é um verbo regente, ele não usa auxiliar. Quem passa para frente é o próprio verbo to be, certo? Aqui, quem vai passar para frente é o nosso verbo auxiliar, porque é o verbo mais importante da nossa frase. Então, ao invés de eu falar I don't like coffee, né, onde botava o sujeito e o auxiliar para depois continuar a nossa frase, aqui a gente vai inverter a posição. Então vai ser o do ou does primeiro, o sujeito e o verbo depois. Ainda o verbo sem estar conjugado. Essa regra eu vou encher o saco a aula toda, gente. Porque colocou auxiliar, não conjuga mais o seu verbo. Então, do you like coffee? Does she wake up early? Tá? Ó, wake up e não wakes up. Like e não likes. Tá? É uma regra que parece muito bobinha, mas tem que ser repetida 1000 vezes. Então tá, então entendemos como a gente trabalha o presente simples. Entendemos o que é o presente simples. Que esse presente simples vai ser variado na afirmativa, entre terceira pessoa e os outros pronomes que a gente tem. Que na negativa, na interrogativa, a gente vai ter que usar o auxiliar. Então vamos montar essas frasezinhas aqui, tá? Então preencha as frases com a forma correta do Simple Present. Se você quiser pausar o vídeo, pega um caderno, faz o seu exercício, sua resposta, e depois manda pra gente se quiser no WhatsApp ou no Instagram, à vontade, que a gente corrige numa boa. Se quiser responder oralmente, pensar, show. Eu não tô aí, eu não tô te vendo, não sei o que você está fazendo. Mas, se você for fazer o exercício, pausa aqui agora, tá? Porque eu vou começar a fazer o exercício com vocês. Então, Vanessa, nós temos o verbo walk, estamos na afirmativa, correto? Então, o que eu vou precisar fazer? Eu vou precisar conjugar esse meu verbo. Vanessa é terceira pessoa, certo? É ela. Se esse meu verbo não termina com Y, não termina com S, CH, Z, O, ele é um verbo comum. Então, Vanessa walks to school. Você vai só adicionar um S depois desse verbo, certo? Agora, se eu pego minha frase na interrogativa, eu vou usar o verbo eat, né? Então, o verbo comer. E eu estou usando you. Qual que é o meu auxiliar que eu vou usar aqui? Do you eat in restaurants? Então, você vai só repetir esse verbo, porque você não vai conjugá-lo, porque você colocou um auxiliar aqui na frente. Então, do you eat in restaurants? Você come em restaurante? Você tem um hábito de comer em restaurante? A letra C, afirmativa, certo? Não vou precisar de um auxiliar. Então, I have a cute dress. Perfeito? Não conjugo meu verbo porque é na primeira pessoa. Não preciso de auxiliar porque é na afirmativa. Letra D, ó, o verbo like na negativa. Então, volto a precisar de um auxiliar. Então, your mother. Se eu estou falando da sua mãe, eu estou falando dela, né? De uma pessoa fora da nossa conversa. Então, uma terceira pessoa do que a gente está falando. Então, ela no modo geral.
Se eu estou falando de uma terceira pessoa, eu vou usar qual auxiliar? Your mother does not, ó, negativa, like, repete ele sem conjugar, this girl. Então, your mother does not like this girl. Ou, your mother doesn't like this girl. E o último aqui embaixo. Eu estou usando o meu pronome we, então nós. Estou usando a frase na afirmativa, não preciso do meu auxiliar. E o meu verbo é try. Então só o que eu vou fazer é repetir esse verbo aqui. We try to eat healthy. Beleza? Exercício bem simples, bem tranquilinho, certo? Vamos então continuar aqui. Então, vimos tudo sobre o presente simples que a gente poderia ver nesse momento. Nós vamos agora para o nosso passado simples. E é aqui que começa a complicar um pouquinho o nosso lado. Porque de todos os tempos verbais simples, o passado é o mais chatinho de trabalhar, porque ele requer a lista de verbos irregulares que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Então, o simple past é o tempo verbal que usamos ao nos referirmos ao passado. No inglês, ele também terá um uso de auxiliar quando usado na negativa ou na interrogativa. Mesma coisa que a gente fez no português. A diferença é que agora, em vez de do ou does, o nosso auxiliar é o did, tá? Então, atenção, diferentemente do presente, no passado não variamos o auxiliar. Foi o que eu falei, o presente é o único termo verbal onde temos dois auxiliares. Separa entre I, you, we ou they. Aqui não. O did vai servir literalmente para todos os pronomes que a gente tiver para trabalhar. Tá? Então não importa se é a primeira pessoa ou se é a terceira pessoa. Vamos primeiro entender a afirmativa do simple past. Então, assim como fizemos no presente, iremos conjugar os verbos no passado na afirmativa. Porém, a variação não é mais sobre qual pronome, e sim entre regulares e irregulares. Se você já estudou o passado simples na escola, você deve lembrar da lista de verbos irregulares, que é um pouquinho trabalhosa, não nego, mas que é importantíssima para quem quer ter o uso do inglês como algo contínuo na sua vida. Então, os regulares, como o nome já diz, possuem uma regra definida. Já os irregulares têm uma lista completa para a gente gravar. E essa é a maior desvantagem dos verbos irregulares, que não tem o que ser feito a não ser gravar a lista de verbos irregulares. Vamos primeiro trabalhar os regulares, que é um pouquinho mais fácil pra gente, tá? Então, lembra que a gente acabou de ver uma regra toda do presente simples na terceira pessoa? Aqui a gente tem uma regra para os verbos regulares no passado, não variando pessoas, tá? A gente não vai variar mais he, she or it, nada disso. É a mesma coisa para todos os pronomes. Então, para a maioria dos nossos verbos, a gente vai adicionar ed no final do verbo. Walk, walked. Pronto. Se o verbo já terminar em e, você vai só colocar um d. Like, liked. Não tem por que repetir mais um e. Se o seu verbo terminar em consoante com y, vai tirar o y e vai colocar ied. Como exemplo, spy, spied. Se o seu verbo terminar em CVC, que todo mundo pensa só na loja da CVC, mas CVC no uso do inglês vai ser consoante, vogal, consoante. Então, se o seu verbo terminar as três últimas letras, ou ele for formado também, né, por consoante, vogal, consoante, você vai repetir a última letra dessa palavra e adicionar o ed depois. Então, por exemplo, o verbo bag, que é consoante, vogal, consoante. Você repete o G e adiciona ed. Então, bagged, tá? Isso acontece várias vezes. Essa regrinha CVC, ela aparece em várias coisas pra gente. E o último, os verbos terminados em C. Você vai adicionar um K antes do C mais ed. Então, mimic, mimicked. Então, ele vai ter um K, tá? Depois do C, botei errado. É um K depois do C mais um ed. Então, mimic, mimicked. Perfeito?
Então vamos para os nossos exemplos aqui. Então, ó, play, ele termina em Y, mas ele termina com vogal antes, não é consoante. Então, a maioria dos verbos vai fazer o quê? Colocar ED. Então, play it. Visit, ele também não encaixa em uma dessas regras aqui, ó. Não termina com E, não termina com Y, tá? Só botar visited. Study, studied. Fax, faxed. Picnic, picnicked, com K. Commit, committed, com 2 T's, ó. Consoante, vogal, consoante. Mesma coisa aqui, ó. Consoante, vogal, consoante. Stop, stopped. Try, você vai tirar esse Y. Tried, com I-E-D. Perfeito? Aqui é a parte mais fácil. Agora sim. Se você já estudou, você já viu esta lista famosa de verbos irregulares. A lista vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? O link para o Google Drive com a lista completa. Porque se você pesquisar só verbos irregulares no Google, eles dão várias listas que são completamente reduzidas, digamos assim. Uma páginazinha e acabou. Sendo que nós temos 5 páginas, se eu não me engano, no PDF de lista de verbos irregulares. Então, infelizmente, essa belezinha tem que ser decorada. Não tem o que fazer em relação a ela. Tem jogo online que você pode fazer para te ajudar, tem quebra-cabeça, mas, no final das contas, elas têm que entrar na sua cabeça por bem ou por mal. Ela vai entrar alguma hora. A primeira dica que eu vou te dar é a seguinte. Decore as 3 colunas de uma vez. O que isso quer dizer? A lista de verbos irregulares do inglês, ela separa em 3 colunas. A coluna base form, que é o verbo, nossa forma básica, sem estar conjugado. O simple past, que é o que a gente está estudando aqui agora, o passado simples. E a terceira coluna é o past participle, que é o particípio. Essa coluna do past participle a gente não vai usar nessa matéria, é um pouquinho mais avançado. Mas ela é extremamente necessária em diversos tempos verbais no inglês. Então, se você vai gastar o seu tempo para tentar decorar duas colunas da lista toda e ficar lá, be, was, were, be, was, were, você aproveita e decora a terceira coluna e grava de uma vez só, be, was, were, been, tá? Begin, began, begun. Porque você vai gravar 2 colunas e mais pra frente, quando você precisar saber o particípio, você vem e grava a terceira coluna. Não faz muito sentido na minha cabeça. Tem professor que prefere que você grave 2. Eu, particularmente, eu acho que é um trabalho dobrado, é um caminho que não dá muito certo. Beleza? Então, essa listinha completa vai estar aqui em PDF na descrição do vídeo. Vamos seguir aqui os pontos importantes. Outra coisa, antes de a gente continuar aqui. Então, nós temos verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, a regra está ali. Os verbos irregulares é aquela listinha. Como que você vai saber se um verbo é regular ou ele é irregular? Gravando a lista de verbos irregulares. Se ele não está na lista, ele é regular e você vai conjugá-lo de acordo com a regra que a gente acabou de ver, tá? Por isso que é importante que essa regra seja completamente, essa lista seja completamente memorizada por você. Continuando então aqui, então ali só afirmativa, tá? Nada do que a gente viu até aqui atrás vai ser usado na interrogativa ou na negativa. Então, lembra do nosso auxiliar de passado did, que a gente acabou de ver? Vamos trabalhar a interrogativa do passado simples. Ele vai ser usado nas frases na interrogativa da mesma maneira que a gente usou no presente simples. Lá a gente viu que a gente inverteu a posição, igual a gente faz com o verbo to be, e era do ou does mais sujeito. Aqui só vai substituir o do ou does pelo did. Então, did, sujeito e verbo. Did Joanna like the movie? Então, ó, a regrinha de não conjugar o verbo quando usa auxiliar continua.
Não importa presente, auxiliar de presente, passado, de futuro, de não importa daqui pra frente. Qualquer auxiliar que você vai usar, qualquer situação, colocou auxiliar, não conjugo mais o meu verbo. Beleza? Então, como eu falei lá atrás, o único que fazia essa variação de pronome era no presente. Então, no passado, did. I did, you did, he did, she did, it did, we did, they did. Na interrogativa, inverte a posição dos dois. Did I, did you, did he, did she, did it, did we, did they. Perfeito? Esse é um pouquinho mais simples porque não tem essa variação de pronome que a gente fez no presente, tá? A negativa, então, diferente do verbo to be na negativa, aqui a gente não vai só colocar o not e repetir a palavra. Se você lembrar um pouquinho do verbo to be, a gente colocava I am happy, I am not happy, tá? Não é o caso desse aqui. Então, vamos usar o auxiliar did ainda, não vamos conjugar os verbos entre regulares e irregulares, não faz mais diferenças pra gente. A nossa regra vai ser sujeito, did, not e nosso verbo normal. Então, se eu falasse I am happy, no nosso verbo to be no presente, aqui já estou usando o meu past simple, estou usando o meu did. Eu posso falar, por exemplo, ó, I sang at the club yesterday. É uma frase na afirmativa. Então, eu conjuguei o meu verbo sing, que é o meu verbo cantar. Ele é um verbo irregular. E no passado, ele fica sang. Então, I sang at the club yesterday. Eu cantei no clube ontem. Se eu fizesse uma frase na negativa, não conjugo mais. She didn't, ou she did not, mesma coisa. She didn't study last night. Então, ela não estudou ontem à noite. Se eu usasse a minha frase na interrogativa, invertia aqui a posição do auxiliar com o meu pronome. Did he stay up late? Perfeito? Então, mesma coisa. Se você for fazer o exercício, pausa o vídeo, faz esse exercício no caderno, depois continua. Porque eu vou fazer o exercício com vocês automaticamente. Então, nosso exercise, translate these sentences. Vocês vão traduzir essas frases para o inglês. Se eu falo a frase, eu morei na Califórnia, tá? Você pode, obviamente, caso esteja fazendo exercícios, vocês podem sempre ter acesso à listinha dos verbos irregulares para te ajudar. Mas, então, eu morei na Califórnia. Eu, em inglês, I. Morar vai ser o verbo viver, é a mesma coisa para o inglês. Então, I lived, com ED, ele é um verbo regular, em Califórnia. Beleza? Uma frase negativa, ele não sabia da história. Então, se eu estou na negativa, estou no passado, vou usar meu auxiliar e vou adicionar o meu not. Ele, he, did not know, ó, não conjugo mais, the story. O verbo saber no passado é knew, tá? Ele é um verbo irregular que conjugado ficaria com é ao invés de o. Mas vou colocar meu auxiliar porque é negativo, então he didn't know the story. Nunca vai ser he didn't knew the story. Nós fomos à festa. Nós, we. O verbo ir no passado vai ficar went. A festa, to the party. We went to the party. Karen e Marcos não gostaram da comida. Tô na negativa, tô no passado, vou adicionar o meu auxiliar. Então, Karen e Marcos didn't like the food. Perfeito? Até aqui, se tiver alguma dúvida muito importante, anota a sua dúvida, grava áudio, manda pra gente que eu reexplico quantas vezes for necessário. Isso aí não faz diferença pra mim não, tá bom? Então vamos seguir aqui mais um pouquinho.
Agora sim, falamos do presente simples, falamos do passado simples, vimos os auxiliares, vimos verbos regulares, verbos irregulares. Agora pode relaxar, respira fundo, porque nós vamos falar do futuro simples e é o mais fácil de todos. Vamos ao nosso último tempo verbal de hoje, futuro simples. Antes de mais nada, vamos entender que existe mais de uma forma de usar o futuro no inglês, tá? Quando a gente está trabalhando ideia de futuro, a gente tem uma diferença entre futuro simples e futuro imediato. Isso aí é outra aula mais pra frente que eu explico com calma. Mas é importante que você saiba que não existe só uma forma de trabalhar futuro, tá bom? Hoje, nessa aula, a gente vai falar sobre futuro simples. E quando eu falo de futuro simples, eu vou falar de auxiliar, beleza? Então vamos ao nosso último auxiliar do dia, que é o mais fácil de todos, que é o will. Então, o nosso último auxiliar é o will, e você vai notar que ele é bem diferente do passado e do presente, já que não existe conjugação de futuro no inglês como temos em português. Isso é um ponto importante. Vamos pegar o verbo ir, né? No português, você vai falar eu fui, eu vou, eu irei. O inglês não faz essa terceira parte, o inglês não faz essa conjugação de futuro. Nenhum verbo no inglês tem a conjugação de futuro, tá? Então, se não tem como você conjugar o verbo para mostrar qual tempo verbal da frase você está usando, você vai usar o will na afirmativa, na negativa e na interrogativa. Você não vai se preocupar com o verbo regular e irregular, com primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa, nada, tá? Você vai só usar will em todo mundo, encaixando naquela estrutura que a gente falou lá atrás, na afirmativa, negativa e interrogativa. Então, no inglês, tanto na afirmativa, negativa e interrogativa, vamos usar o will, beleza? O verbo auxiliar will é usado quando falamos de futuro distante e ou quando o que falamos é baseado em nossa opinião. Esse detalhe aqui importante é justamente pelas duas formas de trabalhar o futuro no inglês, que é o will ou going to, tá? Tem umas diferenças entre eles que a gente vê em outra situação, mas é importante você saber que você vai usar o will no futuro distante, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ou quando você está falando uma coisa baseada na sua opinião. E aí que importa esse pontinho aqui de baixo, ó. Normalmente o will vai vir acompanhado de frases que dão ideia de opinião, como I think, I guess, eu acho, eu imagino, tá bom? Então vamos lá. Se você não conjuga, você não varia o pronome. Da afirmativa, sujeito, will e o verbo. A negativa, sujeito, will, not, o verbo. Na interrogativa, will, sujeito e o verbo de novo. Então, aqui você não conjuga ninguém, não tem preocupação com isso. Você vai só adicionar o not depois de auxiliar na negativa e vai trocar a posição do will com o sujeito na interrogativa. Só isso. Então vamos considerar a seguinte informação. Nosso sujeito da frase é ele, o nosso verbo é correr e nossa expressão de tempo vai ser amanhã. Se eu pego isso aqui tudo e monto uma frase no inglês na afirmativa, eu vou botar ó, he, sujeito, will, que é a nossa ideia de futuro, run, verbo correr, tomorrow, amanhã. Então, qual que é a função desse will? É transformar o verbo que vem depois dele no futuro. Então, seria quase como ele correrá amanhã. A negativa, he will not run tomorrow. Então, ele não correrá amanhã. Interrogativa é você inverter a posição do nosso pronome com o nosso verbo. A gente já sabe. Então, will he run tomorrow? Ele irá correr amanhã? Então, essa conjugação de futuro que o inglês não vai ter, que o português tem, e torna o futuro simples um pouquinho mais fácil da gente trabalhar do que a gente tem no nosso português. Beleza? Então, nosso resuminho da aula. Quais foram os pontos importantes dessa aula de hoje? O do e o does são usados em casos diferentes. Então, tem a variação tem a variação no presente.
É uma variação boba, mas muito cuidado para não confundir, muito cuidado para não colocar does para a primeira pessoa, do para a terceira pessoa, tá? No passado, nós temos os verbos regulares e irregulares. Então, essa listinha de verbos, tem um pouquinho de amor por ela, tem um pouquinho de carinho por ela. Tira 5, 10 minutos por dia, abre, lê, até você conseguir gravar o máximo possível. Depois que você gravar isso, você nunca mais tem que se preocupar com essa lista de novo. Quando a gente usa um auxiliar, a gente não conjuga o verbo. Falei isso umas 15 vezes nesse vídeo. E esse último ponto é um ponto importante pra gente. Presta atenção. Do, did e will. Eles são verbos e palavras comuns no inglês com tradução para o português. O verbo do, sem ser auxiliar, é o verbo fazer. Did é o passado do verbo do, tá? Will tem várias traduções. Pode ser testamento, pode ser vontade, pode ser desejo, pode ser nome próprio, pode ser apelido de William. Então você vai ver essas palavras em outras situações de inglês que não são como auxiliares. E nesse caso elas são traduzidas para o português normalmente. Mas quando são usadas como auxiliar, aí não, a gente não traduz esses verbos, tá? Então se sua frase está falando I do not like this movie, nunca vai ser eu faço não gostar do filme, tá? Então esse do, por mais que tenha a tradução do verbo fazer como verbo comum, no auxiliar você não vai mais traduzir. Perfeito? Até aqui a gente, deu pra captar. Nossa aula de hoje é só sobre isso. É só pra gente relembrar pra quem já tinha visto ou ensinar pra quem não tinha visto ainda. Aqui nós temos todas as nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, onde a gente está agora, a página do Facebook, o nosso WhatsApp. Se tiver com dúvidas, se fizer o exercício, quer que a gente corrija, só manda lá pra gente, que a gente sempre corrige, a gente sempre participa, tá bom? Mês que vem, no dia 15, nós temos mais uma aulinha gratuita. I see you next time. Bye bye!